Graça e paz, amém? E quero dizer que você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda à nossa série Compreendendo as Escrituras. E eu espero que o estudo de hoje seja de muita edificação para a tua vida, amém? Como tem sido para a minha na preparação desses estudos. E o tema da nossa ministração hoje é a luta contra o pecado. E eu gostaria então de compartilhar com você em Romanos capítulo 7, versículo 19. Amém? A palavra do Senhor diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aqui nós temos o apóstolo Paulo, foi ele quem escreveu essa carta aos Romanos. E este texto é um texto muito interessante, é um texto também até de difícil compreensão. Tem muitas pessoas que não conseguem entender exatamente o que Paulo está querendo dizer. E lendo este versículo de maneira isolada, meus amados, nós teremos um deficiente entendimento, ok? Se nós apenas lermos aqui o versículo 19. O apóstolo diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então é estranho o que Paulo está dizendo aqui. Então é necessário, para nós termos o entendimento correto do que ele quer dizer, nós precisamos de analisar, amém? O que vem antes e o que vem depois. O que nós chamamos de contexto do texto. Eu tenho falado muito sobre isso. Aí sim compreenderemos de maneira perfeita esse ensino. Amém? Então vamos fazer essas análises. Mas antes eu quero fazer uma pergunta, né? Por que Paulo disse que o mal que ele não queria, ele fazia? Por que ele disse isso? Ok? Vamos então às análises. Em primeiro lugar, meus amados, Paulo está tratando sobre a luta do homem regenerado contra o pecado. Ok? É importante você entender isso. A luta do homem ou da mulher nascido de novo contra o pecado. Por isso aqui está, né? Não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, vocês percebem que há uma luta dentro de nós, há uma batalha. E o interessante é que, lendo somente o versículo 19, parece que Paulo está vencido pelo mal. É o que dá a entender. Ele está vencido pelo pecado, controlado pelo mal. Mas não é isso. Amém? Não é isso. Vejamos então. Paulo aqui, queridos, ele está ensinando que a lei de Deus aponta para todo tipo de perversidade que o coração do homem é capaz de realizar. Veja aqui no mesmo capítulo, Romanos 7, versículos 7 e 8. A palavra diz assim: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobice.
Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça, porque sem lei o pecado está morto. Então vejam, meus amados, que de fato a lei de Deus, ela aponta para a iniquidade, a perversidade que já está dentro de nós, que está inclusive no nosso coração. E claramente nesses versículos que nós lemos, Paulo enfatiza isso. A lei não é pecado. Pelo contrário, a lei é boa, a lei é santa. Mas aqui nós não teríamos conhecido o pecado, né? não conheceríamos o pecado se não existisse lei. Mas através da lei, aí sim nós passamos a ter consciência do pecado. Veja também Romanos 7, no mesmo capítulo, versículos 12 ao 13. A palavra diz assim: assim a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Então Paulo aqui diz que a lei do Senhor é boa, é perfeita. Amém. Aleluia. Só que a lei do Senhor, ela diz claramente que nós somos completamente depravados. Na verdade, a lei, ela foi feita para transgressores. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Ela foi feita para os transgressores. Uma segunda análise, queridos, é que a lei, ela é espiritual, mas nós somos carnais. É interessante isso. Veja o versículo 14, aí de Romanos 7. Está escrito: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, amados, notem que Paulo, ele tinha um entendimento de que ele era um homem como qualquer outro homem. Ok? Um homem cheio de debilidades, de falhas, de faltas, por causa do pecado dentro dele, em seu coração. E todos nós somos assim, queridos. Por mais espirituais que sejamos, por mais conhecimento que tenhamos da palavra de Deus, nós somos seres humanos. E a própria palavra de Deus diz que aquele que disser que não tem pecado, faz Deus de mentiroso. Em Romanos está escrito que todos pecaram. Todos pecaram. Então, Paulo, ele foi um homem muito usado por Deus. Um homem de oração, um homem de jejuns, um homem que tinha uma sabedoria tremenda, sabedoria essa dada por Deus. Mas ele tinha consciência, queridos, de que ele era um homem como qualquer outro homem, de que ele tinha falhas, ele tinha seus defeitos, suas fraquezas. E é bom falarmos sobre isso, queridos, porque alguns líderes gostam de parecer perfeitos. Alguns líderes
diante das pessoas, querem passar sempre uma imagem de pessoas perfeitas demais. Mas nós vemos aqui Paulo sendo transparente, sendo sincero. Somos humanos, amados. Somos humanos e lutamos constantemente contra o pecado. Essa é a verdade. Temos desejos, todos nós temos desejos dentro de nós. Muitas vezes a nossa natureza adâmica, ela se inflama em nós. Não é verdade? E Paulo aqui, então, ele é totalmente transparente em relação a essa realidade. Eu gostaria que você também abrisse a sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 17. Vamos lá para Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 17. A palavra do Senhor diz: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então vejam que a palavra de Deus diz que há uma militância da carne, ou seja, da natureza adâmica em nós, contra o espírito. Há uma batalha dentro de nós, há um conflito dentro de nós. A carne querendo nos puxar para baixo, para o pecado. E o Espírito de Deus, no nosso espírito, nos soerguendo para Deus. Então há essa batalha. Por quê, queridos? A carne e o espírito são antagônicos, são opostos entre si. E aqui no finalzinho do versículo 17 diz: para que vocês não façam o que querem. Então vejam que se for para nós fazermos o que queremos, queridos, nós estaremos mergulhados no pecado. Nós não temos que fazer o que nós queremos, e sim o que Deus quer que façamos. Amém? Mais uma análise aqui, queridos. Paulo evidencia que o pecado o influencia a fazer o mal, por estar dentro dele. E isso, queridos, é algo que está em todos nós, pessoas nascidas de novo. Sempre a nossa carne, ela vai querer nos influenciar para o que não deveríamos fazer, para o pecado. E Paulo coloca isto em evidência. Veja Romanos, vamos voltar para Romanos, para o mesmo capítulo, ok, queridos? Romanos, capítulo 7, versículo 18. A palavra do Senhor diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Então vejam que Paulo, ele é totalmente transparente aqui para nós. Mesmo sendo um homem tão usado por Deus como ele foi, ele reconhecia que nele, além da natureza divina, estava também ainda a natureza adâmica, o velho homem, a velha natureza. E ele diz aqui que nele mesmo, ou seja, na sua carne, não habitava bem nenhum. E em nós mesmos, meus amados, nós somos realmente escravos do pecado. Em nós mesmos. Não há bem nenhum, de fato, em nenhum de nós, queridos. Não há.
E por isso nós precisamos da graça de Deus, precisamos do Espírito de Deus operando em nossas vidas. Amém, meus amados? Então Paulo ele deixa muito claro sobre esta influência pecaminosa, meus amados, em sua vida. Eu sempre costumo falar, irmãos, que carne não se converte. Nunca irá se prostrar diante de Deus. A nossa natureza adâmica sempre se rebelará contra Deus. Sempre. Carne não se converte. Não se sujeita a Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz: andai no Espírito, está escrito, e jamais satisfareis aos desejos da carne, diz a palavra. Amém. Então vejam que este versículo aqui é a descrição de um homem morto em seus delitos e pecados. É a descrição de uma pessoa escravizada pelo pecado, dominada pela carne pecaminosa. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então é essa descrição que este versículo passa. Mas a pergunta é, queridos, Paulo não tinha Deus em sua vida? Paulo não era uma pessoa nascida de novo? É claro que era, irmãos. Paulo, ele foi um homem de Deus. Ele era um homem regenerado. Amém? É por isso que Paulo, ele continua a sua narrativa. Ele não para por aqui, queridos. Ciente de que ele estava em Cristo, de que ele era um homem nascido de novo, ele ensina, ele passa esse ensinamento para nós, que mesmo estando em Cristo, mesmo sendo um homem de Deus, ainda lutamos contra o pecado. Todos os dias, meus amados, nós lutamos. É assim com você? Todos os dias nós enfrentamos essa natureza adâmica que insiste em nos levar a pecar, queridos. Temos sim duas naturezas em nós. Essa natureza pecaminosa, que a Bíblia chama de velho homem, carne, e temos a natureza divina, que é espiritual. Amém? Ela é espiritual. E elas, como já falei, são totalmente opostas entre si. Veja Romanos 7, 25. Aqui o apóstolo Paulo diz: graças a Deus por Jesus o Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Interessante o que Paulo diz aqui, né? Então ele diz que em sua mente, em sua alma, ele era escravo da lei de Deus, mas na sua carne, ele era escravo da lei do pecado. Lá em Coríntios, Paulo diz que nós mesmo vivendo na carne, nós não andamos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Aleluia! É tremendo isso, meus irmãos. Então, amados, aqui no versículo 25, Paulo ele dá graças a Deus. Por quê, queridos? Por Jesus o Cristo, nosso Senhor. Aleluia! A esperança para nós, porque Cristo habita em nós, amém? Então em Cristo, assim como Paulo, nós podemos vencer, queridos. Vencer a natureza adâmica, meus irmãos. Quando nos tornamos servos da vontade de Deus. Aleluia! Amém? Então veja que só é possível a nossa vitória sobre o pecado por causa de Jesus, pelo que Ele fez por você e por mim.
Aleluia. A palavra do Senhor diz, meus amados, que Jesus, ao levar sobre si os nossos pecados, Ele nos livrou do poder do pecado. Amém? Ele nos livrou do poder do pecado. Isso aconteceu no passado, é também para o presente e também em relação ao futuro, queridos. Por isso, você deve se considerar uma pessoa morta para o pecado e viva para Deus. Amém? E isto é figurado no batismo, né? O velho homem é sepultado juntamente com Cristo, quando ele é imergido nas águas. E o novo homem é ressuscitado juntamente com Cristo, quando ele é trazido de volta das águas. Amém. Então o pecado, ele não terá domínio sobre nós. E mais uma análise aqui, queridos. Embora Deus, pelo que Cristo fez por nós, nos capacite a andar em vitória, é preciso, meus irmãos, vigiarmos. Amém? É preciso nos santificarmos. É preciso orarmos a Deus, perseverar na oração, porque a natureza pecaminosa ainda está em nós, meus amados. Eu gostaria que você lesse também aí na sua Bíblia, em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26, versículo 41. Vejamos o que a palavra do Senhor diz. Mateus 26, versículo 41. Está escrito: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, amados, vencemos o pecado quando nos sujeitamos a Cristo. Amém? E também à sua palavra. Aleluia. Vencemos o pecado, meus irmãos, quando vigiamos, sabe? Quando oramos, quando nos santificamos a Deus, quando buscamos a sua face. É por isso que a palavra que nos exorta a vigiarmos e a orarmos. A pessoa que quer servir a Deus tem que ser vigilante, meus amados. Tem que estar atento, não podemos ser descuidados com as coisas. Tem que conhecer a palavra, tem que buscar realmente ao Senhor. Amém? E eu quero encerrar lendo uma última referência aqui para vocês, voltando lá para Romanos. Nós vamos ler o versículo 19 do capítulo 7 de Romanos. A palavra do Senhor diz, esse é o verso base, né, da nossa palavra. Aqui diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então, encerrando essa palavra, meus amados, Paulo não está aceitando aqui que ele era um pecador dominado pelo mal. Não é isso que ele passa para nós, né, por causa do pecado. Pelo contrário, Paulo nos ensina que, embora o poder do pecado nos assedie, queridos, porém, o poder triunfante de Cristo nos torna mais que vencedores. Amém? Mais que vencedores sobre o pecado, sobre a velha natureza, meus amados. Então, creia no que Cristo fez por você, em nome de Jesus. Amém? Abra o seu coração para a palavra de Deus. E uma dica que eu quero dar para você, porque nós não temos tempo aqui, leia Romanos, capítulo 8, tá? Quando você estiver tranquilo, seja na tua casa ou no seu trabalho, leia Romanos capítulo 8. Neste capítulo você verá a vida do homem regenerado através do Espírito de Deus. Amém? Então, espero que você tenha aprendido mais um pouco desta série, compreendendo as Escrituras. Deus nos abençoe. Amém.